Queridos, eu cumprimento a todos vocês com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Independente da hora ou do momento que você está nos assistindo, quero dizer boa tarde, ou boa noite, ou bom dia. Que Deus continue abençoando a sua vida. Você que ainda não se inscreveu em nosso canal, você pode estar se inscrevendo aí, canal Vanderlei Pessoa. Deixe o seu like, os seus comentários, tira as suas dúvidas, os seus questionamentos. Nós estamos aqui para te ajudar a nós compreendermos melhor a palavra do Senhor a cada dia. E nesse vídeo aqui eu vou falar sobre uma das 5 razões que temos para não aceitar a linha calvinista ou calvinismo, que foi, deu continuidade ao fundamento por João Calvino em 1509, 1564, por francês, ali na cidade de Genebra. Muito bem. Primeira razão que nós não podemos aceitar, porque a nossa briga aqui não é contra pessoas, mas sim as suas interpretações, os seus conteúdos. E eu vou pegar aqui e explicar, a interpretação deles e apresentar para vocês a interpretação bíblica. Primeira coisa que nós vamos entender é que dá vazão à propiciação parcial, ou seja, o que é isso? Propiciação parcial, que Cristo ia morrer só por alguns. E isso não temos base na Bíblia para essa interpretação. Já vou começar destacando aqui 2 Coríntios, olha só o que Paulo vai dizer. 2 Coríntios 5 e o verso 15, veja só o que vai dizer. E ele morreu por todos, porque essa interpretação calvinista, então, daria vazão para uma propiciação parcial, ou seja, Cristo então teria morrido por alguns, entendeu? E ele morreu por todos, para que os que vivam, olha só, não vivam mais para si, mas para aquele que por ele morreu e ressuscitou. Então esta é a primeira interpretação calvinista, interpretação parcial, que não podemos aceitar essa interpretação, porque Cristo, ele morreu por todos. Segunda razão é que eles entendem que homens e anjos foram predestinados, uns para a salvação e outros para a condenação eterna. Ou seja, sem uma exigência de fé, boas obras e perseverança, ou seja, ou condição alguma, ou seja, é incondicional, ou seja, não tem nenhuma condição. E quando nós vamos para a Bíblia, nós vamos perceber que existe sim uma condição para o homem ser salvo. Precisa-se a perseverança, precisa-se a boas obras, não que é para ser salvo, mas há uma necessidade, nós fomos salvos para boas obras. Olha o que Paulo vai dizer, eu vou mostrar para vocês, Efésios, capítulo 2, verso 8, nós somos salvos pela graça, foi salvos por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Olha o verso 10, porque nós só lemos o 8, olha o 10. Porque somos feitura sua, criados em Jesus Cristo, para as boas obras, a qual Deus preparou para que andássemos nelas. Ou seja, nós não somos salvos pelas obras, mas para as obras. Então, há uma diferença, não é pela graça e para as boas obras, entendeu? E também Mateus também vai dizer, 24:3, temos que perseverar até o fim. Que perseverar até o fim será salvo. Então, há uma exigência, sim, para, algum dia eles ensinam que não há condição para alcançar a graça divina. Nós vamos ver, queridos, nas 7 cartas do Apocalipse, se você for ver, para todas as cartas, no final, ele fala, ao que vencer, exige uma condição. Olha também o que diz lá em Apocalipse 3, Apocalipse capítulo 3, olha só, 3, o verso 11, olha o que vai ensinar aqui, para a igreja de Filadélfia. Eis que venho sem demora, aguarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Olha também o capítulo 3 e o verso 5. O que vencer será vestido de vestes brancas,
de maneira nenhuma riscarei o seu nome do livro da vida. Ao que vencer, existe aqui uma condição. É ao que vencer, é ao que for até o fim, ao que tiver fé, ao que perseverar. Confessarei, né, o seu nome diante de meu Pai e diante dos anjos. Ou seja, então, se ele fica dizendo que ele riscaria, há essa possibilidade de Deus riscar o nome do livro da vida. Então, vamos entender, então, não existe, eles ensinam, não há chamados, adotados, santificados, senão os eleitos. Mas que eleição é essa? Nós cremos na eleição de Deus. Mas como que nós entendemos? Nós vamos entender em Efésios 1:4. Né? Para eles ensinam que Cristo morreu apenas para consolidar, né, a salvação que já era dos seus. E eles ensinam isso. Cristo morreu apenas para consolidar a salvação do que era dos seus. Mas quando vamos falar sobre a predestinação, Efésios 3, vou ler só o 4, olha o que diz aqui, ó. Efésios 1:4. Como também nos elegeu nele. Quem? Nele quem? Em Cristo. Então nós cremos que numa eleição em Cristo Jesus. Olha só. Nele, antes da fundação do mundo, para que fosse o quê? Santos e irrepreensível diante dele em amor. Ou seja, existe uma condição aqui, eu preciso me santificar. Os santos, os eleitos, têm que se santificar. Então, existe essa condição. Então, é aquela frase que eu sempre digo, não existe predestinação sem aceitação. A outra frase que eu sempre falo, Deus não muda quem não quer mudar. Então, a nossa eleição, eu acredito, entendo que existe sim a eleição, mas em Cristo Jesus. Eu tenho que aceitar a Cristo. Então, não podemos interpretar essa segunda interpretação corretamente sobre a eleição. Então, nós vamos entender também, terceira razão que não podemos aceitar a linha calvinista, é que é uma ofensa a Deus. Como assim? Por exemplo, uma ofensa a Deus. Por exemplo, se Deus decretou pessoas pecaminosas, ele seria o autor das ações pecaminosas. Deus seria o autor. Porque se Deus predestinou, decretou pessoas assim, para ir para o inferno ou para ir para o céu, ou seja, porque eles ensinam Deus predestinou para o céu ou para o inferno. Então, seria uma ofensa a Deus a predestinação para o inferno. Porque o homem, por que ele vai? Por causa dos seus próprios pecados. Não é o que diz lá em Ezequiel, vou mostrar para vocês na Bíblia. Deus, ele é santo, ele é justo. Olha o que diz. É o homem que peca. É nós que escolhemos pecar. Ezequiel 18:20, olha só. No Antigo Testamento. A alma que pecar, a alma quer dizer o indivíduo, a personalidade, é o ser, a pessoa. A alma que fala do indivíduo, da essência do homem. A alma que pecar, essa morrerá. O filho não levará a maldade do pai, nem o pai levará a maldade do filho. Então veja, olha aqui, eu vou ler o 25 para que vocês entenderem. Dizeis, porém, olha só, Ezequiel 18:25. O caminho do Senhor não é direito. Ouve agora, ó casa de Israel. Deus está fazendo a pergunta. Não é o meu caminho direito? E não são os vossos caminhos torcidos? Ou seja, é nós que escolhemos o mal, é nós que escolhemos o pecado. Não é Deus que nos decretou. Então o homem precisa se arrepender. O homem precisa confessar ao Senhor. Como Paulo vai dizer lá em Atos, capítulo 17. Mas Deus não tendo em conta o tempo de ignorância, anuncia agora que todos os homens, em todo lugar, se arrependam. Então, não podemos aceitar essa interpretação. Quarta razão que você tem para não aceitar a linha calvinista é que Deus seria injusto aos demais. Deus seria injusto aos demais. E Deus não é injusto, querido.
Como diz lá em Hebreus, capítulo 6, verso 10, Deus não é injusto. O homem é que é injusto, o homem é que comete injustiça. Deus seria injusto aos demais. Por quê? Paulo vai dizer lá em Timóteo, eu disse para vocês que eu ia mostrar na Bíblia. Paulo vai dizer, 1 Timóteo, olha só, 1 Timóteo 2 e o 4. Olha só. Que quer que todos os homens se salvem e venham conhecimento da verdade. Ou seja, o querer de Deus, a vontade de Deus é que todos se salvem e venham conhecimento da verdade. Olha o que diz também Tito 2 e 11. Tito 2 e 11, olha só. Porque a graça de Deus se há manifestado, trazendo o que? Salvação a todos os homens. Ou seja, mas eu não posso ficar nesse versículo isolado. Eu não posso ficar preso a esse versículo. Deus, Ele deixou algo para nós, que eu vou falar para vocês já no 5º. Eu preciso aceitar. Deus ser injusto aos demais, porque Deus quer que todos se salvem, não que a metade ou a maioria. Agora, como diz Mateus 28, 28, resgate de muitos, só que olha só, 1 Timóteo, também aqui, 1 Timóteo, tá bom? 1 Timóteo 2 e 6, olha só, o qual se deu a si mesmo em preço de redenção por todos, para servir de testemunha a seu tempo. Ou seja, por todos. Mas eu preciso aceitar. Eu preciso aceitar. Então, não podemos interpretar essa linha calvinista, porque Deus seria injusto aos demais. Aí vamos para a 5ª razão que não podemos aceitar a linha calvinista. Porque tiraria do homem a qual ele e os anjos foram adotados do chamado livre-arbítrio. Deus colocou nos anjos, por isso que eles escolheram rebeliar. Colocou em Adão, por isso que ele escolheu o pecado, Adão e Eva. E colocou em mim e você. Porque se nós aceitarmos essa linha dos eleitos, os eleitos, vai tirar o livre-arbítrio do homem eleito. Já pensou se Deus predestinasse alguém já para ir para o céu? Ou seja, a pessoa sabendo disso, eu sou eleito, então não vai na igreja, não faz boas obras, não vai cultuar o Senhor. Ou talvez aquele que já vai para o céu não ia fazer esse sacrifício todo, né? Ou seja, alguém já ir para o inferno, então não precisa. Eu posso fazer o que eu quiser, então. Aí dá vazão para a libertinagem, para fazer o que quiser. Ou seja, eu sou eleito mesmo. Então não podemos aceitar, porque tira do homem o livre-arbítrio ao qual ele foi adotado. O livre-arbítrio, o que é o livre-arbítrio? É o ato de você escolher. Vamos para a Bíblia, João 3, 14, 15. Eu preciso escolher, eu preciso crer. João 3, 14, 15, olha só. Ora, ninguém subiu ao céu, senão aquele que desceu, o Filho do homem que está no céu. E como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado. Olha o verso 15. Para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. Eu preciso crer. O que diz Mateus 11, 28? O que Jesus falou? Vinde a mim, todos que estáis cansados, oprimidos, sobrecarregados. Ou seja, eu preciso ir a Cristo Jesus. O homem, Deus dotou ele, como diz lá em Deuteronômio também, na lei de Moisés, Deus dotou ele com uma capacidade de escolher o bem ou o mal. Isso está dentro de nós, está dentro do homem. Olha só, Deuteronômio 30, 19, olha só. Os céus e a terra que tomam hoje por testemunhas contra ti, tenham proposto a vida e a morte, a bênção e a maldição. Olha só, olha o que ele diz. Escolhe, pois, a vida para que vivas tu e a tua semente. Ou seja, o homem foi dotado do livre-arbítrio para escolher. Aí eles ensinam sobre Judas, né? Que já está... Não,
Judas escolheu. Poderia ser Pedro, mas Pedro pecou, mas ele se arrependeu, confessou. Foi Judas que escolheu fazer aquilo ali. E ele também não se arrependeu, ele ficou com remorso. Devolveu as moedas, a religião. Mas ele não vai a Cristo, não se entrega a Cristo, ele não confessa, ele não pede perdão. Ou seja, foi ele que escolheu. E Jesus chamou, deu o poder a ele quando chamou, lá em Lucas 6. Ele recebeu também, junto com os 12. Mas ele se corrompeu. Por quê? Porque ele escolheu. Ou seja, o que eu vivo hoje, porque o ser humano ele vive de escolha. Isso é em todas as áreas. Ele vive de escolhas e decisões. Talvez o que eu vivo hoje é algo que eu decidi lá atrás. E o seu futuro vai depender daquilo que você decide, escolhe hoje. Então vamos escolher a Cristo. A Bíblia apresenta para nós um futuro glorioso. Mas eu preciso escolher. Então, o calvinismo dá vazão para tirar algo que está no homem, o livre-arbítrio, de escolher a salvação ou a condenação. Se você gostou desse vídeo, compartilhe esse link com mais pessoas para que eles não sejam alcançados. Porque o homem não foi feito um robô. Ele não foi programado para algo. Não. Deus fez um homem com livre-arbítrio para ele escolher. Então, essas são as 5 razões que não podemos aceitar a interpretação calvinista. Amém.